Boa tarde a todos. Hoje eu quero falar para vocês sobre planejamento de patrimônio, sobre como organizar o teu patrimônio para que ele fique na família por várias gerações. Imagine aqui comigo um patrimônio de R$ 1.500.000, adquirido há 20 anos por R$ 250.000. Se o dono desse patrimônio vem a óbito, a família precisa vender para pagar as custas do inventário. E ao vender um imóvel que está no processo de inventário, com certeza vai haver o deságio para bens urbanos, 20%. Então, aquele imóvel que custava R$ 1.500.000, ele vai passar a valer R$ 1.200.000. Aplicando-se ali de despesas de certidões, cartórios, TCMD, advogados, deduz esse valor, R$ 200.000. E ainda tem que fazer o cálculo do ganho de capital, que o ganho de capital é a diferença entre o valor de venda do imóvel, então seria os R$ 1.200.000, do que foi adquirido, R$ 250.000. Aplicaríamos o ganho de capital sobre essa diferença, que daria em torno de 142.500, o percentual do ganho de capital é 15%. Se nós pegarmos o líquido que sobrou para o dono do patrimônio, para os herdeiros, que foi 157.500, dividir pelo valor do patrimônio, que está avaliado em torno de R$ 1.500.000, e multiplicar por 100, nós vamos ter a fórmula de achar a perda do patrimônio em percentual. Gente, e isso dá 57%. É ou não é mais que a metade do patrimônio? Então, a gente pode dizer para vocês que temos uma boa notícia para entregar. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que tem como evitar o inventário. Nós podemos criar uma estrutura jurídica e vamos atender famílias como, por exemplo, a do Rafael, que perdeu seus pais e teve que passar por este problema de vender o único bem que ficou para ele, com deságio, né, para atender as custas do inventário. E sobrar no seu bolso R$ 642.500. Então, daquele patrimônio de R$ 1.500.000 que nós tínhamos no início da nossa palestra aqui, vai sobrar do bolso do Rafael R$ 642.500. Gente, isso é menos da metade do patrimônio. Então, nós costumamos dizer que o Rafael nasceu naquele bairro lá junto com o papai e a mamãe dele, mas ele não vai conseguir comprar naquele mesmo bairro, com R$ 642.500, um apartamento da condição que ele viveu com seus pais. Então, por isso que nas nossas palestras a gente diz que o Rafael vai ser rebaixado de classe social. Agora, imagine comigo os custos para criar uma holding num patrimônio de R$ 1.500.000. Nós poderíamos dizer que o imposto incide sobre cotas de capital da holding e ficaria em torno de R$ 600. Os honorários, costumamos orçar assim por baixo R$ 35.000, mas na verdade os honorários têm a ver com a quantidade de horas que trabalhamos, com a quantidade de bens que essa família tem, ou de acordo com o que combinamos com a família. Então, orçando assim, em torno disso que eu falei para vocês, daria em torno de R$ 50.600 o custo de uma holding para um patrimônio de R$ 1.500.000. Agora, a minha missão aqui é levar a educação patrimonial, porque o povo tem muita informação financeira, porém, está estruturando o patrimônio de forma errada. Usam testamento, usam doação em vida, usam seguro de vida. O testamento é algo assim
totalmente ultrapassado, que só funciona bem nas novelas, não é verdade? Algo que praticamente não se usa mais. Demorado, porque precisa abrir um inventário, e aí tem um começo, o meio e o fim, o processo do testamento para abrir o inventário. Então demanda tempo. E muitas vezes, quando há um herdeiro que reclama, que a gente chama de preterido, não está na lista dos herdeiros dentro do testamento, aí sim, aí o processo trava mesmo. A doação em vida é uma forma de doar, não é? Algumas pessoas acham maravilhosamente bem, mas quando doam em vida, o processo fica todo travado, porque muitas vezes quem recebe aquele patrimônio em doação esquece do usufruto. O dono do bem está vivo, o usufruto é dele, mas quem está administrando ali, provavelmente quem recebeu, acaba esquecendo disso. É o caso recente, vocês devem estar escutando, do ator Estênio Garcia, doou em vida para as filhas. Estênio Garcia está vivo aos 94, 96 anos, e ele não consegue dispor, está brigando na justiça para poder dispor do apartamento que ele tem no Rio de Janeiro. E seguro de vida, gente, não cabe na minha cabeça fazer um seguro de vida para doar às pessoas que tu amas, que tu queres bem, e esse dinheiro que poderia vir para agregar, para aumentar o patrimônio, ser colocado à disposição de pagar custas e despesas do inventário. Então, os brasileiros estão precisando de informação patrimonial. Eu faço parte de um time que leva essa informação para todo o Brasil, porque a lei existe desde 1976. Para quem não me conhece, eu sou Geuci Martins, eu atuo como empresária contábil aqui de Pelotas, no Rio Grande do Sul, há 21 anos praticamente, e estou especialista para fazer o controle do teu patrimônio. Vou citar aqui alguns nomes que vocês já conhecem, que são pessoas que o Brasil inteiro sabe e que fizeram o seu planejamento. Posso citar Roberto Marinho, das Organizações Globo, Moisés Safra, era banqueiro, a Dirce Navarro de Camargo, uma senhora que ganhou muito dinheiro com construções. Então, voltando à história real, à história do Rafael, nós podemos explicar que fazer a holding resolve problemas. Ou o problema. Qual problema? O problema da dor do inventário. Porque quando tu já perdeu o teu ente querido, tu estás ali sentimentalizado, fragilizado, tu ainda precisa lidar com as questões financeiras, com as questões dos imóveis, caso esse teu ente querido deixou bens no seu CPF. Então, vamos falar do primeiro problema que a hold resolve. Primeiro problema, os filhos, eles não poderão, em hipótese alguma, vender imóveis da holding. Os bens, eles não se comunicam com os casamentos dos seus filhos. Não importa qual regime. Se tu citares que tu queres que teu patrimônio fique com o teu filho e a tua filha sem a participação da tua nora e do teu genro, pode. Se tu me disseres assim, Geuci, eu quero que minha nora e meu genro façam parte da minha holding, pode. É a tua vontade que nós executamos. Então, os filhos, eles não perdem patrimônio se por algum motivo eles tiverem problemas com a justiça. Uma vez constituído o sistema do planejamento do patrimônio, os pais também não perdem bens se tiverem problemas com a justiça. Os bens são colocados dentro de um cofre. E cofre, vocês sabem, né, pessoal? Não é aquele equipamento que vocês abrem e fecham toda hora. Cofre é aquele equipamento que muitas pessoas têm, que abre eventualmente quando precisam guardar algum documento, guardar um imóvel e fecha.
Aquilo que vocês querem que fique lá guardadinho, preservado, vai para o cofre, não é verdade? Então, falando ainda das vantagens de ter uma holding, os terceiros não têm poder e não herdam. Quem são os terceiros que eu me refiro aqui? Já falamos um pouquinho sobre eles, mas vou repetir. Os terceiros costumam ser aquelas pessoas que não têm o teu sangue, mas que vêm para a família. Basicamente, as noras e o genro. Porque a gente não sabe que educação essas pessoas tiveram. Tu sabe quais são os valores que tu entregou para os teus filhos, mas a nora e o genro, tu não sabe. Então, tu pode dizer que o teu patrimônio não vai pertencer a essas pessoas. Os pais ou os donos do patrimônio controlam os bens o tempo todo. E a gente pode dizer que este patrimônio só vai ser mexido quando houver o gatilho. E o gatilho, nós costumamos explicar para os nossos clientes que é quando acontece o óbito do primeiro genitor ou do segundo genitor, se a gente estiver tratando aqui de um casal, não é? Então, o gatilho é combinado com a família quando ele vai disparar. Mais um detalhe importante sobre fazer o planejamento de patrimônio da família é que os pais ficam com a chave do cofre. Somente quando os pais não estiverem mais aqui, os filhos pegam a chave do cofre e seguem a gestão, seguem a governança do jeito que foi determinado pela família. A grande vantagem de fazer o sistema é que nós podemos estipular quem fica com o quê, quem comanda qual negócio. E mais importante, aqui vai o bônus que eu quero entregar para vocês. Quem é dono do patrimônio, que institucionalizou, que colocou dentro do cofre, pode até voltar atrás, se desejar. Tem como fazer cláusulas que desfaçam o sistema, cláusulas que protegem caso aquilo que ninguém está preparado, que é de partir antes de um filho. Então, tudo isso a gente consegue prever dentro do sistema de planejamento patrimonial. Os donos ficam tranquilos. E a gente tem que estar preparado para as novas modalidades de famílias, né? As novas constituições, as pessoas que têm bens e que estão juntas e como que eles querem deixar isso quando de sua partida. Os donos de patrimônio ficam tranquilos, podem viajar, podem usufruir dos seus bens. E se algo acontecer, somente aí os filhos tomam a chave do cofre e passam a exercer as funções de acordo com o que foi planejado em vida. Costumamos dizer que o planejamento do patrimônio é um ato de amor, porque foram horas de trabalho, muitos pais ficaram à disposição de seus trabalhos, horas a mais, ganhando um dinheiro a mais para construir o patrimônio. E é justo que quem construiu não queira a família envolvida em conflitos, brigas de herdeiros intermináveis, patrimônio se perdendo. Citamos a família do apresentador Silvio Santos. Vocês ouviram alguém falar que o patrimônio ficou trancado em algum momento, as filhas não conseguiram alçar mão dos negócios e dar continuidade? Não, né? Vocês não ouviram falar isso, porque não houve. Silvio Santos, quando veio a óbito, já havia feito o planejamento patrimonial da família dele. Então, o planejamento patrimonial ele é feito dentro da lei, ainda na constância da vida de quem construiu. Os pais recebem, doam sua parte societária aos filhos em cotas de capital de sociedades empresariais. Desta forma, o patrimônio deixa de ser do CPF,
deixa de ser do CPF da pessoa, morre com ela o CPF, mas o patrimônio está institucionalizado, então passa a ser da família, passa a ser dos seus amores, passa a ser dos seus herdeiros. Então, o patrimônio só cresce, pois deixa de ser de um herdeiro, de uma pessoa, e passa a ser da família. Os filhos não são rebaixados de classe social, porque o patrimônio ele fica organizado, como eu falei para vocês, dentro de uma estrutura jurídica. O nosso trabalho se dá em 3 etapas. A primeira etapa, nós executamos a sessão de viabilidade. A sessão de viabilidade é aquele momento em que nós escutamos o dono do patrimônio. Nós te escutamos. Nós queremos saber o que tu quer fazer com esse patrimônio, qual é a tua intenção, o que tu tens. E, a partir dessas informações, nós preparamos um croquis estrutural, ou podemos chamar de projeto, ou podemos chamar de planta baixa. Ali, nós te executamos cálculos, valores, como que vai ficar a tua holding, como que é a tua vontade, e desta forma a gente consegue preparar um orçamento dentro da tua realidade. Ao final dessa etapa, nós podemos te dizer, olha, a holding patrimonial é para ti, a holding da família é para ti. Já olhamos aqui no diagnóstico e podemos dizer que é possível fazer o teu planejamento. E muito importante, gente, desconfie de quem está no mercado e oferece esse serviço sem estar preparado para fazer. Porque tu não vais num especialista de cabeça se o teu problema é no joelho. Então, quando tu precisa cuidar das questões do patrimônio, tu precisa procurar um especialista em planejamento de patrimônio. Agora, nós vamos falar um pouco do que mudou com a reforma tributária. Vamos lá, pessoal. O que mudou com a reforma tributária? Com a reforma tributária, nós podemos dizer que algumas partes assim do patrimônio são impactadas sobremaneira. A primeira seria a tributação sobre aluguéis. Vocês já ouviram falar no país da emissão de nota fiscal de aluguéis? Pois é, agora vai ter. Então, quem tem imóveis locados no país terá tributação de IBS e CBS. E aí, tributar com IBS e CBS vai aumentar em torno de 8,5% o percentual do imposto, seja em PJ, se por acaso tu fizesse o teu planejamento e fosse aconselhado a receber esses aluguéis no teu CNPJ, tu vais igualmente pagar em torno de 8,5% a mais de imposto sobre os aluguéis, que é uma novidade, que tu não está acostumado, porque nunca se pagou imposto sobre aluguel. A grande maioria das pessoas dava aquele jeitinho brasileiro, não te entrega o dinheiro, tu não confessa, e a Receita Federal, na verdade, não sabia o que podia estar acontecendo. Hoje, eu posso garantir para vocês que todo o dinheiro que cai na conta bancária das pessoas está sendo monitorado e, na grande maioria das vezes, tem que tributar. Então, vamos falar um pouquinho sobre os dividendos. A questão dos dividendos é que, com a reforma tributária, quem retira por mês acima
de R$ 50.000 das empresas a título de distribuição de lucros, distribuição de dividendos, esta pessoa vai pagar 10% sobre. E não é o que é acima de 50 mil. A gente até tinha, no primeiro momento, uma interpretação assim. Depois já se sabia que estava equivocada. Quando tu retirares R$ 51.000, tu vais pagar 10% sobre R$ 51.000, tá? E como que efetua esse pagamento? Como a reforma está sendo implantada, como eu falei para vocês lá no início da palestra, ela começou em 2026 e ela está sendo implantada até 2033, o ajuste deste rendimento sobre dividendos, esses 10%, será feito na declaração do ano de 2027, declaração de pessoa física, porque este ano, quem retira 51 mil, quem retira R$ 80.000 do seu CNPJ, precisa confessar, e aí é feita uma retenção deste valor, desses 10%. No próximo ano é feita a informação e lá no ajuste anual paga-se o imposto. Então, eu quero falar para vocês também sobre o lucro presumido, ou como nós falamos na primeira palestra sobre reforma tributária, o lucro real ou o lucro arbitrado são as formas de calcular os impostos de empresas que não estão no Simples Nacional. E é importante falar sobre essas formas de apuração do imposto, porque elas podem te gerar créditos para, na hora de tu ter os teus débitos de imposto a pagar, tu poder abater os créditos e com isso tu vai ter uma eficiência tributária maior. Então, sim, com certeza, o lucro presumido, o real, são as formas interessantes de tu permanecer no mercado e não só tu. A pessoa que tu tem que fazer a consultoria como contador, que tu tem que fazer a prestação de serviço de trabalhos contábeis, tu precisa dar um norte para o teu cliente. Porque quando tu diz que se o teu rendimento, quando tu diz para o teu cliente que ele precisa ter como, ao comprar, apurar os créditos, é óbvio que ao vender, ele vai poder aproveitar isto, não é? Desde que o fornecedor dele pague os seus impostos. Falar um pouquinho sobre herança, com a reforma, os bens, eles estão sendo avaliados a valor de mercado, não é? E isto é um dos motivos daquela grande diferença ali quando a gente faz o controle do patrimônio, que a gente faz o custo se fosse por inventário e diz que tem como evitar. Nossa intenção é dizer por que evitar o inventário. Nós evitamos o inventário porque ele é caro, demorado e muito difícil de alinhar ali as coisas com os familiares. Por isso que quando a gente faz o sistema do planejamento de patrimônio, fica mais fácil de pagar a conta, ele pode ser feito em etapas e com certeza cabe no teu bolso. Para citar nossas ferramentas ou fonte de pesquisas, o meu colega do time Holding Brasil, o Dr. Alair Ferraz, ele é graduado em Direito pela Unip de Brasília, e também meu colega do time Holding Brasil, ele fez uma publicação no migalhas.com.br muito rica sobre a preocupação dos brasileiros pelo patrimônio após a morte. E até compartilhei essas informações no meu perfil do Facebook, porque são valiosas e tem toda uma fonte de pesquisa que quero trazer para vocês aqui. Nós fazemos o teu planejamento patrimonial
totalmente dentro da lei, e para isso nós olhamos a Lei das Sociedades Anônimas, a nossa conhecida 6.404, de 1976. Nós levamos em consideração o Código Civil de 2002, especialmente a Lei 4.600, a Lei 10.406 de 2002. Nós levamos em consideração o Código de Pronunciamentos de 2015, a Lei 13.105 de 2015. Nós levamos em consideração a lei que surgiu no governo Bolsonaro, a Lei da Liberdade Econômica, Lei 13.874 do ano de 2019. Nós levamos em consideração a Emenda Constitucional 123 do ano de 2023 e, por fim, a citada Lei Complementar 214 de 2025 e Lei Complementar 227 de 2026, que estabelece as novas regras da reforma tributária, que estabelece já alguns percentuais de aumento dos impostos. E falando um pouquinho sobre isso, posso garantir a vocês que quem tem 10, 15, 20, 30 anos como contador pode esquecer esses conhecimentos, porque a reforma tributária ela já entrou em vigor, ela já está batendo na nossa porta e ela muda a forma de fazer o cálculo. Tudo aquilo que tu aprendeu, que tu sabe, esqueça, desapega, porque é tudo moderno, é tudo novo, está tudo diferente e baseado para plataformas digitais nas empresas. Espero ter te esclarecido um pouquinho mais e falado sobre planejamento de patrimônio de forma lícita. Nós, enquanto especialistas, nós não conseguimos mudar o que está torto e nem ajeitar nada. A gente só consegue te ajudar se o teu patrimônio é lícito e se tu quer fazer as coisas do jeito certo. Meu muito obrigado, um forte abraço, uma boa tarde a todos vocês e até mais.